Capítulo 171. Intervalo. Noah passou os dias seguintes forjando as outras agulhas lunares, esgotando seu estoque de bicos de coruja lunar. As 7 armas inscritas foram cuidadosamente colocadas em um caixão e armazenadas em seu anel espacial. Vou vendê-los assim que me mudar para a cidade de Elbas, agora devo me concentrar no meu Dantian. Ele tinha alguns outros materiais aleatórios restantes, mas sentiu que era inútil experimentar mais coisas que não precisava. Ele preferia esperar para chegar à cidade real e retomar suas forjas quando tivesse acesso a materiais melhores. Além disso, seu Dantian estava chegando ao limite. Uma vez que ele se tornasse um cultivador de nível 2, ele teria acesso a um briate mais forte e os itens inscritos de nível 1 perderiam seu apelo para ele. Ainda assim, não importa quanta respiração eu absorva, ainda sou incapaz de alcançar os limites do primeiro escalão. Mesmo que ele tivesse se concentrado mais no forjamento durante o último período, o aumento da densidade de respiração de sua nova acomodação deveria ter coberto a diminuição do tempo gasto em treinamento. No entanto, ele parecia ter calculado mal o tempo necessário para seu avanço, então optou por se concentrar momentaneamente nisso. Noah começou a cultivar mesmo durante o dia com sua técnica Dark Vortex. Muitos de seus planos futuros exigiam que ele tivesse um Dantian de nível 2, então ele decidiu apressar sua ampliação. De acordo com os ensinamentos do curso de cultivo geral, as diferenças de poder entre os estágios no primeiro escalão eram apenas marginais, enquanto seriam mais acentuadas nos escalões superiores. Vance, você está voltando a um estado em que tinha a bênção do respiro à sua frente. June disse com um sorriso enquanto espiava da entrada do porão. Noah abriu os olhos e soltou um leve suspiro antes de se deitar no chão. Você está certo, talvez eu precise apenas de um pouco de descanso para estabilizar meus ganhos. Muito treinamento poderia ser prejudicial, o descanso era necessário para maximizar o crescimento. Talvez meu Dantian esteja muito estressado e continue aumentando sem perceber que chegou ao limite. Agora que penso nisso, houve casos de cultivadores que treinaram tanto que seus corpos se desfizeram devido à pressão aplicada a eles. June viu que ele havia parado de meditar e alegremente desceu as escadas para olhar o jovem no chão. Ela então se agachou ao lado dele e puxou seu braço. Vamos, suba, descobri onde Ivor guarda o vinho. Desde que começaram a passar mais tempo juntos, Noah e June gostariam de ser acompanhados pelo vinho de Ivor. No entanto, isso não agradou ao velho cultivador e ele começou a escondê-lo em lugares aleatórios da casa. Por que ele ainda esconde isso? Afinal eu pago por isso. Noah disse, levantando-se do chão e deixando June puxá-lo para cima. Conforme o relacionamento deles melhorou, June lentamente perdeu todas as suas barreiras mentais e começou a tratar Noah de maneira amigável. Uma vez que ela baixou suas defesas, ela se tornou uma jovem simples que não se importava com o comportamento que uma nobre dama deveria ter. Ela não tinha nem 19 anos e já estava morando com 2 homens afinal, era inútil dizer a quantidade de fofocas que se espalhavam por toda a academia. Olha. Aquele velho fez uma gaveta secreta na parede. Ela trouxe Noah para um dos quartos e empurrou fortemente em um ponto da parede. A madeira se moveu e um pequeno buraco foi revelado atrás dela. Eu nem sei como ele fez isso sem a gente perceber. June exclamou olhando para o buraco. Era uma das acomodações da academia, sua robustez não podia ser subestimada. Aquele ladrão deve ter usado sua faca. Ele realmente se importa muito com seu vinho. Na cavidade, havia cerca de 5 frascos cuidadosamente guardados. Noah pegou 2 delas e sorriu para June. Vamos apenas descansar por hoje. Ela riu e foi para o primeiro andar, seguida por Noah. Seus seguidores estão se tornando mais ousados. Eles realmente esperaram por mim do lado de fora do prédio do meu mestre quando saí hoje. June reclamou quando chegaram a um dos quartos. Ela se sentou em um dos sofás e tirou 2 copos de seu dispositivo de armazenamento. Porque eles estão me incomodando, isso está ficando irritante. Noah disse enquanto suspirava, sentando-se ao lado dela e servindo vinho nas taças. Eles se acostumaram a conversar assim, não havia constrangimento em suas ações. O aluno mais forte da academia que não tem vínculos com nenhuma família nobre. Você realmente pensou que seria ignorado só porque age mal-humorado? Aposto que se eles conhecessem seu elemento, ficariam loucos. Essas garotas já estão loucas o suficiente com a sua presença aqui. Infelizmente, elas não percebem que você é apenas um maníaco por batalhas.
HMPH. Essas palavras vindas de alguém viciado em cultivo não têm valor. Para sua informação, eu sou bastante popular entre os alunos do sexo masculino. O mestre até disse que há garotas interessadas em mim. Aposto que se a professora Megan não dissesse isso para você, você ainda seria ignorante sobre isso. Pobres alunos, idolatrando uma fera. Oh, calha, boca. Olhe para você com toda a auréola misteriosa. Se eu não te conhecesse, teria pensado que você era tímido de verdade. Noah bufou, mas um leve sorriso estava presente em seu rosto enquanto ele bebia o vinho. June também parecia à vontade e cutucava Noah levemente toda vez que ele dizia algo sobre o comportamento dela. Essa era a conversa de sempre, simplesmente passando um tempo juntos brincando um com o outro. Você sabe. O sorriso de June desapareceu e foi substituído por uma expressão amarga quando ela se sentou no sofá com as duas mãos no copo. Eu sei que você tem suas razões para esconder seu passado, mas não pode ser muito benéfico manter tudo em sua mente. A expressão de Noah tornou-se complexa enquanto ele relembrava seu passado. Você está dizendo que eu posso confiar em você? June assentiu com o olhar fixo no copo. Noah suspirou. Eu acredito que você saberá em algum momento de qualquer maneira, só estou tentando evitar pontas soltas. Capítulos 172 a 172. Reagente, você realmente gosta de ser misterioso. June suspirou, desistindo de investigar mais sobre seu passado. Quando você descobrir sobre mim, você pode me dar sua opinião sobre o que eu deveria ter feito. Noah disse, recebendo outra cutucada de June. Eles continuaram a conversar e beber durante toda a noite, aproveitando seu tempo de paz juntos. Quando os primeiros raios da aurora entraram na sala, Noah interrompeu sua linha de pensamento e se concentrou nos arredores. June havia adormecido no sofá há muito tempo, esticando as pernas descuidadamente sobre a cintura de Noah. Isso é um hábito dela? Ela com certeza não se importa com as aparências. Noah balançou a cabeça, afastando cuidadosamente as pernas dela para se levantar. June não acordou, parecia que o vinho havia relaxado tanto que ela nem prestou atenção ao ambiente ao seu redor. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Noah enquanto ele olhava para a garota dormindo silenciosamente na frente dele. Se minha situação fosse diferente, imagino como nosso relacionamento teria evoluído. Ele então se virou, voltando para o porão para descansar. Ele acordou no meio da noite, era a primeira vez que tirava um dia inteiro de folga do treino. Vamos ver se há algumas mudanças. Noah sentou-se em sua posição habitual de pernas cruzadas e começou a meditar na técnica do vórtice escuro. Respiração convergiu em seu dantian através do vórtice em suas mãos unidas e cristais negros lentamente se acumularam naquele órgão. No entanto, após 2 horas de cultivo, Noah sentiu que não poderia mais absorver mais fôlego. Ele abriu os olhos e eles brilharam de emoção. Finalmente, os limites do primeiro escalão do dantian. Ainda faltava um mês para ele completar 18 anos, mas ele finalmente alcançou o ponto de ruptura. Se eu me comparar com os outros nobres da academia, meu crescimento não é tão incrível assim. Ele levou 4 anos e 5 meses para cultivar desde o início do estágio gasoso até o pico do sólido, o que foi apenas um pouco acima do tempo médio usado pelos nobres cultivadores para alcançar esse feito. No entanto, desde que ele obteve seu dantian aos 13 anos e meio, ele não tinha nem 18 anos e ainda estava pronto para se tornar um cultivador de nível 2. E pensar que Júnior realmente ajudou. Bem, já estava quase na hora. Noah verificou sua condição. Ele estava praticamente no auge da sua forma, afinal só estava acordado há 2 horas. Não há motivos para perder tempo, então. Um item apareceu em sua mão. Era uma pequena garrafa com um líquido prateado dentro, apenas. Segurando-a, Noah podia sentir o breata em seu dantian tremer. Finalmente posso usar o reagente Silver. O reagente Silver foi um item obtido na dimensão separada do Eccentric Thunder. Foi um dos reagentes mais comumente usados para o avanço no segundo escalão do dantian. Noah respirou fundo algumas vezes antes de beber de um só gole todo o conteúdo da garrafa. Imediatamente, a temperatura em sua cintura baixa aumentou conforme a respiração em seu dantian esquentou. A sensação abrasadora atingiu as paredes de seu dantian causando uma dor imensa envolvendo o corpo de Noah. No entanto, seu foco nunca vacilou. Noah envolveu seu dantian com sua energia mental e verificou se havia problemas no procedimento. Avançar do primeiro escalão do dantian para o segundo não era estritamente um processo difícil,
Mas era bastante perigoso. O reagente forçou o Breat a expelir suas impurezas, refinando em uma forma mais forte de energia. No entanto, um Dantian simples não poderia conter tanto poder, ele teve que ser atualizado para permitir que tipos mais altos de energia fossem armazenados dentro dele. O que foi utilizado para aumentar sua força foram exatamente as impurezas expelidas pelo sólido Breat. Eles ainda eram uma forma de energia, afinal, e eles estavam mesmo em sua forma mais simples, então eram fáceis de absorver. No entanto, se o cultivador não conseguisse bloqueá-los e deixá-los se dispersar no mundo, havia chance de seu Dantian quebrar devido à pressão interna da energia mais forte que continha. A energia mental de Noah era forte e estável, envolvia o Dantian e não deixava nenhuma impureza atingir o mundo exterior. Eles ficaram nas paredes do Dantian, alimentando lentamente sua matéria. O órgão então se contraiu, pois suas paredes ficaram mais resistentes e densas. Não conseguiu manter a forma ampliada que havia alcançado no pico do palco. Noah controlou que nenhuma impureza deixou a área do Dantian durante todo o processo. Não houve problemas e, após cerca de 4 horas, seu Dantian voltou ao tamanho de um quarto de unha. Dentro, um fio minúsculo de Breat gasoso brilhava com uma luz escura. Isso foi fácil. Ser um mago de nível 2 tem suas vantagens. O processo foi tranquilo, pois todas as impurezas estavam contidas nas paredes do Dantian e conseguiam alimentá-lo. As paredes pareciam incrivelmente duráveis após o término do procedimento. Noah ativou a técnica Dark Vortex. Uma pequena parte de seu Breat foi consumida e um vórtice com o dobro da largura das vezes anteriores apareceu e começou a absorver o Breat no ambiente. A velocidade de absorção era muitas vezes maior do que quando ele estava na primeira fila, mas isso não parecia importar para seu Dantian, pois não aumentava nada. Somente quando a primeira luz do dia chegou, Noah percebeu que alguma melhora estava acontecendo. Noah parou sua meditação e exalou alto. Cerca de 2 horas de cultivo e meu Dantian quase não inchou. Vai demorar muito para atingir o pico do estágio gasoso neste posto. Ele se levantou e decidiu testar sua nova força. Um sabre apareceu em suas mãos e ele casualmente cortou o ar. Uma barra de vento brilhante atingiu a parede do porão, fazendo as inscrições piscarem sem fim. No final, eles pareceram desistir de bloquear o ataque e se desligaram. Noah inspecionou a área onde seu ataque caiu e notou que um corte vertical apareceu na parede. Não era tão profundo, apenas cerca de 3 centímetros, mas Noah ficou extremamente satisfeito com os resultados. Apenas um ataque casual realmente causou todo esse dano. Posso fazer 1000 desses com o fôlego que tenho agora. Por fim, sou um cultivador de nível 2. Capítulo 173 a 173. Partida corpo de nível 3 no nível alto. Nível 2 mar de consciência. E, finalmente, rank 2 Dantian no estágio gasoso. Todos os centros de poder de Noah se beneficiaram muito com a sua inscrição na academia. Nos 2 anos e meio em que foi aluno, cresceu em todos os campos onde faltou. Seu conhecimento sobre o cultivo aumentou muito depois de receber as instruções de seus professores. Todas as suas técnicas e feitiços foram atualizados de acordo com seu elemento e estilo de batalha. Ele não era mais o garoto que tinha que aceitar qualquer coisa que tivesse uma classificação melhor do que seus métodos atuais. Ele também encontrou uma maneira de se tornar um mestre de inscrição, abrindo caminho para suas melhorias futuras. Não tenho dinheiro suficiente para comprar técnicas de níveis mais altos e nem tenho certeza de que eles as venderiam para mim sem me amarrar em algum negócio. Esgotei tudo que a academia poderia ter me dado. A compreensão caiu sobre ele, ele sabia que era hora de partir. Um símbolo apareceu em sua mão. Era verde e representava a imagem de uma besta mágica do tipo leão com a cabeça decepada. Era o símbolo da guilda dos caçadores que Tadeus havia enviado a ele há algum tempo. Então, ele descobriu parte da área do peito e olhou para a runa laranja que estava lentamente caminhando em direção ao Dantian. Preciso estabilizar meu avanço antes de me mudar para a cidade real. Além disso, preciso cuidar do assunto sobre Eccentric Thunder. Noah cultivou por mais 2 semanas em seu alojamento. Seu Dantian aumentou apenas ligeiramente. Parecia que levaria muito tempo até que ele pudesse atingir o estágio líquido. Ele havia enviado Ivor para preparar uma carruagem para a viagem em direção à cidade de Elbas. Seu cocheiro já estava esperando em uma área dentro da floresta Aroliac. Vá primeiro, eu tenho que cuidar de uma coisa. Noah disse a Ivor com uma voz suave. Eu ainda não entendo toda a sua pressa.
O que é melhor do que uma vida tranquila acompanhada de uma linda garota? Ivor reclamou, balançando a cabeça. Noah moveu o olhar para as escadas do primeiro andar e respondeu em voz baixa. Não há paz para mim. Subiu as escadas lentamente. Ele teve que admitir que uma parte dele estava relutante em partir, mas seu primeiro foco sempre deveria ser sua força pessoal. As faculdades aqui não são mais úteis para o meu posto e acredito que a cidade real me oferecerá muitas possibilidades diferentes para aumentar minha força. Ele chegou na frente do quarto de June. Ela pegou as pistas sobre a partida de Noah e ficou mais fria com ele no último período. Ela deve sentir como se o que aconteceu em sua infância fosse recorrente. Noah provavelmente se tornou a única pessoa em quem ela confiava depois que sua família se voltou contra ela e ouvir sobre sua partida levantou novamente suas barreiras mentais. June, estou indo embora. June estava sentada de pernas cruzadas no chão e abriu os olhos ouvindo Noah falar. Ela bufou e falou com uma voz irritada. Então saia, o que você está fazendo aqui? Noah suspirou. Parece que nosso relacionamento regrediu para quando eu a conheci. Eu preciso te dar algo primeiro. Eu não preciso disso. Por que isso é tão difícil? Noah suspirou novamente. Você vai abandonar o pensamento de me superar? Ela finalmente virou a cabeça. Por que eu faria isso? Você conhece meu plano. Vou usar sua família e seu relacionamento com a realeza para reunir recursos para melhorar seu poder pessoal. Eu sei, posso garantir que não será o suficiente. Noah terminou sua frase. June se levantou e gritou com raiva para ele. Como você pode ter tanta certeza? Diga-me a verdade, por que você se interessou por mim de repente? Quais eram suas intenções? Ela tem razão, eu realmente a abordei por necessidade. Ele suspirou pela terceira vez antes de olhar June em seus olhos. Um dia, eles vão me encontrar. Preciso me mudar para obter o máximo de benefícios que puder antes de ser forçado a fugir novamente. June foi silenciada assim que Noah começou a revelar informações sobre si mesmo. Noah continuou. Olha, eu precisava ter certeza do seu caráter e tenho que admitir que entre todos aqueles que queriam me explorar, sua franqueza é uma lufada de ar fresco. June abriu a boca para falar, mas Noah ergueu a mão para impedi-la. Não posso ter mais inimigos e tenho que ter cuidado com todos os meus movimentos. Eu minto muito para encobrir meus rastros e não me importo muito com nada, exceto cultivar, mas você não se importou e aceitou mesmo assim. Agradeço por isso, devo dizer que eu sinceramente gosto da sua companhia. Essa era a verdade. Depois de perder a mãe e abandonar William, as únicas pessoas com quem ele conseguiu parar de fingir foram Ivor e June. No entanto, Ivor estava interessado principalmente em manter vivo o método de forjamento elemental, enquanto June não tinha nenhum significado oculto por trás de suas ações. June corou levemente e abaixou a cabeça. As palavras de Noah pareciam uma confissão de algum tipo que a deixou constrangida. Noah, porém, tinha outras intenções e esticou o braço direito em direção a ela. Eu confio em você. Se você sente o mesmo, pegue minha mão. Você vai entender parte das minhas ações como esta. June levantou a cabeça e olhou para a mão apontada para ela. Ela hesitou por alguns segundos antes de resolver sua vontade e estender a mão para alcançar a de Noah. Quando as duas mãos se tocaram, Noah apertou com mais força e falou, com voz solene. Eu declaro o herdeiro do excêntrico trovão. As condições de seu acordo foram atendidas e a runa laranja moveu-se de seu torso em direção aos dedos antes de entrar no corpo de June. Uma torrente de informações fluiu em seu mar de consciência e ela soltou o aperto de mão enquanto se ajoelhava no chão para se apoiar. Isso. Ela ficou sem palavras quando os detalhes do terreno da herança ficaram claros em sua mente. Anexadas a elas, estavam as lembranças do julgamento de Noah desde quando ele entrou na segunda fase até quando saiu após fazer o acordo. Eccentric Tunderus passou secretamente para alertar seu futuro herdeiro sobre a personalidade de Noah. Ele não sabia que essas memórias tiveram um efeito oposto a June. A árdua batalha de Noah que acabou levando a uma falha na obtenção da herança devido à sua aptidão apenas aumentou sua admiração pelo misterioso homem à sua frente. Uma última coisa. Se você tentar usar esse poder para me prejudicar, eu vou abandonar todos os bons momentos que tivemos juntos e matar você sem hesitar. Noah deu a ela um último aviso antes de sorrir levemente e sair da sala. A partir desse momento, ele não era mais aluno da academia. Capítulos 174 a 174. Caro, a capital do país Ultra foi colocada perto das fronteiras da nação.
Como a cidade que detinha o maior poder do país, era a melhor linha de defesa em caso de ataque de nações inimigas. A dinastia real não foi a única família nobre que a ocupou, foram muitas as famílias de pequena e média dimensão que se anexaram nas fronteiras da capital. Uma única família não poderia ter o poder de governar uma nação por 2000 anos sem que acidentes ocorressem. Ela precisava ter uma força de trabalho que superasse em muitas das outras famílias nobres de grande porte. A família Elbas resolveu esse problema ligando muitas famílias nobres menores ao seu governo, dando-lhes cargos importantes e conectando seus herdeiros com casamentos políticos. Assim, o número de seus descendentes foi amplamente aumentado e eles puderam contar com eles para cuidar de importantes estruturas da cidade real. Tadeus e Lis eram precisamente dois desses descendentes com sangue misturado. Um estava cuidando dos assuntos da academia, enquanto o outro era o capitão da guarda real. Dessa forma, o poder da família Elbas nunca foi dividido entre seus súditos, mas apenas entre famílias com o mesmo nome. Quanto à sucessão ao trono, era um assunto complexo. Os cultivadores mais fortes em suas fileiras geralmente se aposentavam das lutas políticas do mundo mortal e se concentravam em seu treinamento, deixando o comando do continente para seus descendentes mais fracos. Era fácil imaginar as muitas batalhas internas que aconteceram na mansão real para obter essa posição. No entanto, nada disso tinha importância para Noé. Ele estava sentado na carruagem com Ivor, esperando chegar à cidade de Elba. A ficha da academia estava em suas mãos e ele olhou para ela com uma indecisão claramente presente em seus olhos. Ele entrará em contato, ele disse. A herança real parece realmente incomodá-lo. Quando ele estava prestes a deixar seu token para o prédio da administração, Tadeus apareceu e pediu que ele guardasse. Temos outras maneiras de entrar em contato com você, mas o token da academia continua sendo o melhor método. Guarde-o para que possamos saber quando você estiver pronto para trabalhar para nós novamente. Isso foi o que ele disse. Esta ficha registra meus movimentos. Por mais que eu inspecionasse, ele não conseguia encontrar nada de errado com o item, então decidiu pedir conselhos a Ivor. Pode ser possível rastreá-lo através desse token, ele está conectado à rede da academia, afinal. Embora, se você o mantiver dentro de seu anel espacial, será quase impossível para eles identificar sua posição. Anéis espaciais são uma espécie de dimensão separada. Criar um item que pode ignorar esse obstáculo exigiria muito mais do que uma inscrição neste nível. Ivor julgou, devolvendo o token para Noah. Acho que devo ficar com ele então. A viagem foi tranquila e, em 2 dias, chegaram às portas da cidade real. Qual é a nossa jogada? Ivor perguntou, olhando para o alto muro defensivo que circundava a cidade. Primeiro chegamos à Guilda dos Caçadores. Depois que eu souber mais sobre minhas funções, procuraremos um lugar onde ficar. Noah disse, olhando ao longe para descobrir onde a parede terminava. No entanto, as paredes eram muito grandes, estando bem embaixo delas tornava impossível para Noah ver até mesmo uma parte dela. Eu me pergunto se o rei do vale poderia derrubar esta cidade. O ser mais forte que ele já tinha visto era seu medidor de comparação em relação ao poder absoluto. Ele imaginou a enorme cobra, branca batendo na parede e a destruindo, mas depois recusou essa visão. É a cidade real que estou considerando aqui. A mansão Bavan tinha uma parede defensiva inscrita, como a cidade de Elbas não poderia ter também. Ivor e Noah aproximaram-se do portão e colocaram-se na fila com as outras pessoas que queriam entrar na cidade. As inspeções dos militares transcorreram sem problemas e, em poucos minutos, eles estavam dentro da cidade. Noah estava isento de pagar por sua ficha de identificação, pois a da Guilda dos Caçadores era considerada um convite formal, mas ele ainda tinha que dar 50 créditos aos soldados para permitir a entrada de Ivor. Como você pode não ter um token de identificação? A razão pela qual Ivor não o tinha era simples. Eu perdi isso. Noah amaldiçoou em sua mente, mas ainda assim pagou a quantia exigida e 2 fichas de ouro foram entregues a eles. Eles eram bastante simples em seu design, com apenas os nomes Vance e Ivor neles. Logo após o portão, havia muitas estruturas usadas para alugar carruagens conduzidas por bestas mágicas com pessoas barulhentas divulgando os transportes mais rápidos do portão leste estão aqui. Nossa empresa tem o menor custo de transporte de toda a cidade. Venha até nós. Por uma pequena quantia, oferecemos os melhores serviços e conforto.
Eram mais de 5 empresas de transporte dentro da cidade. A partir disso, podia-se ver o quão populosa era a capital. Portão Leste. Noah perguntou a Ivor em confusão. Existem 3 portões nas muralhas da cidade: leste, oeste e sul. O lado norte está voltado para os outros países, então eles não construíram um portão para maximizar as defesas da cidade. Noah sentiu incompreensão. Ele se moveu em direção ao homem que divulgou os preços baixos. Quanto para alcançar a guilda dos caçadores para 2 pessoas? O homem virou-se alegremente para Noah e juntou as mãos em um gesto amigável. Uma viagem para 2 pessoas custaria 200 créditos. Podemos garantir que você chegará ao seu destino em menos de um dia. Porra! 100 créditos para uma viagem de um dia. Noah olhou para Ivor, que sentiu seu espanto e assentiu. Então, esses são realmente os preços normais aqui. A cidade real com certeza é cara. Tudo bem, mas quero que você indique onde posso encontrar um mapa da cidade. Capítulo 175 a 175. Capital. Uma carruagem liderada por um touro de 4 chifres de nível 1 movia-se em alta velocidade pelas ruas da cidade de Elbas. Lá dentro, Noah estudava atentamente um mapa enquanto Ivor roncava alto. Depois de algum tempo, Noah levantou a cabeça do desenho e a colocou de volta em seu anel espacial. 20 créditos apenas para este mapa simples. Para viver na cidade real você precisaria de uma profissão lucrativa. Se ele não considerasse os créditos que obteve devido aos 2 terrenos da herança, seus ganhos seriam limitados aos 2 créditos pelos quais ele vendeu o corpo do morcego de 3 olhos na cidade de Tuotaki. Eu me pergunto se realmente posso viver aqui sem gastar todos os meus recursos. Quanto a caçar feras mágicas de nível 4, acho que ainda não cheguei lá. Com base em suas melhorias recentes, ele estava confiante de que, se encontrasse novamente a faminta águia das nuvens, poderia fazê-la sangrar. Mas matá-la é outra questão, e eu nem sei qual seria a situação com uma fera de nível 4 ou em sua forma de pico. A menos que seu poder avançasse, ele tinha que se limitar a caçar matilhas de feras de nível 3. Estou pensando demais, nem sei como as coisas vão funcionar na guilda. Ele havia aprendido a importância que o descanso tinha em seu crescimento, então decidiu não cultivar em seu primeiro dia na cidade. No entanto, ele não imaginava que chegar à guilda custaria tanto. Já passou meio-dia, não me diga que realmente vai demorar mais meio-dia para chegar aí. A cidade real era enorme, com mais de 100 quilômetros de largura. Para um país cheio de pequenas aldeias e mansões esparsas, uma cidade tão grande era uma visão incomum. No entanto, a capital não era apenas o local onde os cultivadores mais fortes do país se reuniam, era também a primeira linha de defesa caso uma invasão inimiga acontecesse. A maioria dos negócios na cidade cobria tópicos relacionados à batalha, desde armas e armaduras com inscrições até campos de treinamento para soldados. Havia até instalações de pesquisa que, juntamente com a academia, representavam o ápice do que a nação Lutra poderia oferecer no campo de cultivo. Além disso, muitos bairros pertenciam às diferentes famílias ligadas à dinastia real e às suas diferentes ocupações. A família de Tadeus e Lisa forneceu principalmente soldados para as fileiras da capital, com Tadeus sendo uma exceção, pois era talentoso em inscrições. Essas eram informações comumente conhecidas pelas pessoas na cidade real e também foram as melhores que Noah pôde aprender com sua breve interação com o atendente no prédio que alugava carruagens. Esta carruagem não deve ser normal. Quase não sinto nenhum movimento dentro dela. Noah pensou, colocando sua atenção no transporte. Talvez seja um item inscrito com poder de nível 1 baixo. Não é de admirar que eles apenas os aluguem. Noah estava sentindo nada além de espanto por todos os aspectos relacionados à cidade real. Desde a sua largura e as facilidades presentes no seu interior, tudo parecia pertencer a um mundo completamente diferente. Esse é o resultado de reunir a maior parte da riqueza de uma nação em uma grande área. Noah concluiu antes de decidir imitar Ivor durante o sono. Como Noah previu, teria que passar mais 11 horas antes de chegarem ao seu destino. Não foi pela velocidade do touro, mas sim pelas muitas paradas que ele teve que fazer ao longo do caminho. No entanto, algumas horas depois do meio-dia, Noah e Ivor pularam da carruagem e chegaram com sucesso ao seu destino. A entrada da guilda dos caçadores é logo depois de virar aquela esquina. Espero que você recomende nossos serviços aos seus amigos. O cocheiro disse com um largo sorriso no rosto antes de ir embora.
Noah se viu em uma rua ampla com prédios de 3 andares nas laterais. Eles tinham cores berrantes e alguns deles tinham grandes faixas na frente de suas entradas. 3.000 créditos para alugar por um mês, eles estão loucos? Noah olhou para os preços listados nos banners e seus olhos se arregalaram de surpresa. Tudo nesta cidade é tão caro? Ele perguntou a Ivor. Na verdade, esse é um custo médio. Quanto mais perto você chegar da mansão real, mais os preços aumentarão. Na média, ele diz. Você sabe qual é a renda normal de um caçador? Ivor balançou a cabeça. Não faço ideia, mas com suas forjas, você deve ser capaz de ter uma vida bastante rica. Ele ainda tinha 7 agulhas da lua para vender, somadas aos seus 100.000 créditos que sobraram das recompensas da herança real. Dinheiro não era um problema imediato para ele. Eles começaram a caminhar na direção indicada pelo cocheiro e Noah fez mais perguntas. Por que a densidade de respiração ainda é muito alta? Esta deve ser uma área normal. Como a capital é tão cara, deve ter seus benefícios. Há bênçãos de respiração em todos os bairros da cidade e há até casas especiais que têm outras características. Ao se aproximar da área central da cidade, as coisas que são oferecidas superam até a minha imaginação. Para a academia criar dispositivos voadores, deveria haver coisas ainda mais estranhas produzidas. E as guildas? O que você pode me dizer sobre elas? Eles geralmente detêm o controle sobre certos negócios. A guilda dos caçadores satisfaz a necessidade de bestas mágicas vivas e mortas, por exemplo. Como você sabe sobre isso? Eu sou um mestre de inscrição. A guilda dessa profissão tem uma ligação estreita com a dos caçadores devido à sua necessidade de materiais. Você deve passar por lá em algum momento para ser reconhecido como um aprendiz nessa área. Então, eu também preciso de algum tipo de certificação. Faz sentido. Ninguém compraria os produtos de ninguém como eu. Eles viraram a esquina e se encontraram em frente a uma grande porta de madeira com uma crista representando uma fera mágica do tipo leão com a cabeça decepada. Noah tirou o token com o mesmo desenho e a porta se abriu sozinha. Uma ampla sala se desenrolou diante de seus olhos, com muitos lavradores segurando jarros cheios de vinho. O cheiro de bebida enchia a sala e a atmosfera parecia alegre. No entanto, ao perceberem a abertura da porta de entrada, todos os cultivadores se viraram e se concentraram na figura que se tornava visível. Noah sentiu mais de 30 olhares cautelosos sobre ele enquanto cruzava a entrada. Isso realmente combina com o meu gosto. Ele pensou, reprimindo um sorriso de aparecer em seu rosto. Capítulo 176 a 176. Ronza Sil, a vida como estudante da academia era pacífica, mas também extremamente simples. As regras podem ajudar os fracos, mas também podem restringir os fortes. Uma vida em uma gaiola era algo que Noah tentou evitar em ambas as suas vidas. Enquanto os cultivadores da guilda dos caçadores olhavam para ele, ele sabia que eles não eram pirralhos ingênuos. Eles certamente tiveram sua cota de batalhas. Esse foi seu primeiro pensamento quando começaram a inspecioná-lo. Noah não hesitou e caminhou firmemente em direção ao final da sala. Seus olhos nunca se demoraram em nenhum dos homens que o encaravam. No entanto, quando ele estava no meio da câmara, um homem alto e corpulento se levantou e bloqueou seu caminho. Noah olhou para o homem e ele fez o mesmo. Eles estavam sondando um ao outro. Ele é mais forte do que eu. Noah concluiu em sua mente, mas seus olhos nunca se moveram dele, suportando a pressão que o homem aplicava em sua esfera mental. Mas ele é apenas um mago de nível 2. Vendo que não conseguia fazer o jovem abaixar a cabeça, o homem retirou a pressão e cruzou os braços. Quem é você e por que está aqui? Isto não é um playground. Ele falou com uma voz profunda. Noah ergueu o símbolo ainda em suas mãos. Sou Vance, da academia. Acredito que Sua Majestade Tadeus Elbas tenha avisado a guilda sobre minha chegada. Ele explicou calmamente. O homem olhou para o símbolo por um momento antes de voltar a olhar para o jovem. Só porque um royal deu a você esse token, isso não significa que você pode se juntar à guilda de graça. E como faço isso? Alguns dos outros cultivadores nas mesas assentiram em aprovação. Eles gostaram da atitude direta de Noah. O homem bufou antes de apontar para Noah. Vocês alunos da academia são todos nobres mimados que não sabem nada sobre as lutas da vida real. Não podemos aceitar um garoto inútil como caçador. Assim que disse essas palavras, Noé entendeu suas intenções e agiu. Suas roupas superiores rasgaram e Eixo se jogou em direção ao homem alto. No entanto,
Ele apenas assinou com a mão e destruiu o corpo do morcego. Antes que Exu se recuperasse, Shadow apareceu atrás do homem e o atacou. O cultivador levantou fortemente o cotovelo que colidiu com a pantera e destruiu seu corpo com um golpe. Noah não ficou parado e atacou sem hesitar. Seus dois companheiros de sangue deram a ele o tempo necessário para empunhar seus sabres. Os passos das sombras foram ativados e Noah passou pelo cultivador desferindo 2 golpes rápidos em seu torso. Clã. Quando seus 2 sabres atingiram as costelas do homem, um som metálico ressoou na sala. Noah estava de guarda no lado oposto da sala, olhando para as costas do homem corpulento. Corpo de nível 4. Seu ataque não conseguiu perfurar as defesas naturais do corpo do cultivador. Eu não estava falando sério, mas ainda carreguei usando um feitiço de nível 0. Então, um corpo de nível 4 pode ser tão forte. Seus olhos brilharam enquanto ele ficava animado pensando em seus próximos avanços. De acordo com seus cálculos, não demoraria muito para ele obter um corpo de nível 4 também. O homem virou-se lentamente, olhando para os 2 cortês em suas roupas antes de olhar para Noah. Ele ficou um pouco surpreso com a cena. O jovem ficou calmamente em guarda com os sabres cruzados à sua frente. Um morcego preto e uma pantera negra estavam de lado com seus olhos vazios fixos nele. 4 braços adicionais se materializaram vagamente no torso do aluno e uma aura de frieza envolveu sua figura. Ele estava pronto para lutar. Ele viu que seus ataques não podem perfurar minha pele, mas ele não desistiu. Parece que a academia produziu um gênio da batalha. O homem pensou. Urt, pare de mexer com o garoto. Ele está claramente pronto para o trabalho. Uma voz áspera soou de uma das mesas no final da sala. Vance, venha o que? Noah se virou para a voz apenas para ver um velho com o braço esticado acenando para ele. Urt encolheu os ombros e voltou para seu lugar, voltando a beber e rir com os outros em sua mesa. Noah se moveu em direção ao velho cultivador e fez uma leve reverência ao alcançá-lo. Venha, venha. Tome uma bebida conosco enquanto me falas sobre você. Noah sentou-se em um dos assentos vagos perto dele e calmamente esperou que o homem falasse. Você sabe, não há muitos nobres da academia dispostos a se juntar à nossa guilda. Eles preferem se tornar um guarda real e passar o dia todo em vez de passar a vida em covis de feiras. Ele falou enquanto sinalizava para um dos servos que esperavam nas laterais da sala para trazer uma jarra para Noah. Eu não sou nobre. Noah disse brevemente. Os outros cultivadores na mesa ficaram um pouco surpresos com sua afirmação, mas então acenaram em aprovação. Mesmo que seu status fosse alto fora da cidade de Elbas, na capital eles eram simples caçadores. Eles eram soldados talentosos de famílias nobres residentes na cidade ou de nascimento nobre sem qualquer conexão especial com a família real. Na capital, onde grande parte da população era composta por nobres e lavradores abastados, seu status era apenas mediano. Saber que o status de Noé era semelhante ao deles tornou suas atitudes mais amigáveis para com ele. Afinal, ele havia sido um aluno da academia. Se ele quisesse, haveria muitas famílias dispostas a contratá-lo como guarda ou tentando enganá-lo com casamentos políticos. O fato de ter entrado na academia confirmava que seu talento era altíssimo, no auge de sua geração. Conseguir alguém com tanto potencial foi um investimento sábio para o poder futuro de sua família. E como alguém sem status nobre entra na academia? Noah encolheu os ombros. Sorte. O ancião zombou e balançou a cabeça. Não é do tipo falante, pelo que vejo. Mas não se preocupe, aqui na Guilda dos Caçadores todos nós temos nossos segredos. Oh, certo, eu sou Ronzacil, eu gerencio os recém-chegados. Capítulo 177-177. Guilda. Uma jarra cheia de vinho foi colocada na frente de Noah e ele tomou um gole depois de fazer uma rápida inspeção com sua energia mental. Tornou-se um hábito usar sua energia mental para ver tudo diante de seus olhos. O vinho era forte e seco, longe da qualidade do de Ivor. Eu preciso te ensinar alguns procedimentos antes de você começar a caçar, eu diria para começar com as atividades da nossa guilda. Noah levantou sua atenção com as palavras de Ron. Podemos caçar livremente. Há um mapa detalhado das áreas próximas à capital com as descrições das várias faunas de cada zona. Além disso, cada besta mágica tinha um valor diferente, assim como cada uma de suas partes do corpo. Você pode ver seus valores no primeiro andar da guilda, geralmente variam devido à sua necessidade na cidade real. Noah sentiu internamente.
Isso é bastante normal. O valor de algo é dado por sua demanda no mercado. Também sinalizamos a área onde vamos caçar para que outros caçadores decidam se a competição por determinada fera está muito alta e passem para outro alvo. Procuramos sempre evitar brigas internas e as regras são bastante rígidas quanto à posse do corpo de uma certa besta. Então apontou para a mesa onde Kurt estava bebendo. Aquele cara, Kurt, é caçador há mais de 10 anos. Ele geralmente caça feras de nível 4 ou com os cultivadores que estão sentados com ele. Confiamos muito nele. Então não fique bravo com o comportamento dele antes, ele apenas queria ter certeza de que você era digno da guilda. Caça feras de nível 4 em um grupo. Então nem ele pode matar um sozinho. Noah pensou e não pôde deixar de perguntar mais sobre isso. As bestas de nível 4 são tão fortes. Ron bebeu de sua jarra antes de responder. Bem, sim. Eles estão inteiramente nas fileiras heróicas. Enquanto os humanos precisam de todos os 3 centros de poder no 4º nível para serem considerados nesse nível. Kurt tem um corpo de nível 4, mas seus outros 2 centros de poder ainda estão nas fileiras humanas. Ele conseguiu matar algumas bestas de nível 4 sozinho, porém, é muito mais seguro se for feito em um grupo. Então, é factível. Noah baixou a cabeça sobre o vinho para esconder a excitação que sentia. Você pode entrar ou formar um grupo, ou até mesmo ir sozinho. Fica ao seu critério. Tudo isso pode ser feito no primeiro andar. O depósito fica no segundo andar. Você pode vender ou comprar cadáveres e partes de corpos de feras lá. Você tem descontos com base na cota de suas caçadas. Não há um máximo de descontos que você pode obter, mas você deve atender a uma cota mínima. São cerca de 15 cadáveres intactos de bestas de nível 3 por mês. Esse número varia de acordo com o tipo de besta mágica que você entrega. Não se preocupe, você será pago por essas bestas. A guilda apenas faz isso para forçar seus caçadores para trabalhar e não aproveitar nossos preços favoráveis. Isso é muito negligente. 15 corpos de nível 3 são realmente fáceis de coletar a cada mês. Você pode entregar 30 deles ao mesmo tempo e depois ficar livre por 2 meses. Ele estava preocupado que suas sessões de forjamento pudessem ser interrompidas. Ron riu e acenou, com a cabeça alegremente. Claro. Caso contrário, todos simplesmente deixariam suas presas apodrecerem em seus anéis espaciais para entregá-las no próximo mês. Acredite em mim, houve esse problema quando os superiores tentaram o método mensal estrito. Não é de admirar, leva um dia só para sair da cidade. Quando você chegar à área de caça, matar as feras e voltar aqui, pelo menos meio mês terá se passado. Noah balançou a cabeça internamente. Devo apenas cumprir a cota de alguns meses em minha primeira missão e depois me concentrar na forja. Ele não esqueceu seu propósito. Ele precisava encontrar um local adequado para o cultivo e para seus experimentos. Como ele finalmente tinha um Dantian de nível 2, ele poderia começar os testes para forjar uma arma real, útil para sua proeza de batalha atual. Lembre-se que você também pode trazer animais vivos para cá. Nós os mantemos nas salas subterrâneas. O valor deles é muito maior do que os mortos, é claro. Os olhos de Noah brilharam. Esses quartos têm bestas de nível 4. Ron ficou sem fala por um momento antes de explodir em uma sonora gargalhada. Os cultivadores sentados perto dele que ouviram a pergunta de Noah fizeram o mesmo e riram sem parar. Eu disse algo errado. Noah ficou confuso com a reação deles e esperou que explicassem. Ron se forçou a se acalmar e bebeu um gole de vinho antes de responder. Diga-me, você conhece alguém capaz de arrastar uma besta de nível 4 viva até aqui? Você também conhece uma gaiola capaz de mantê-los? E, finalmente, se você realmente o conhece, por que ele se rebaixaria por ser um caçador? Noah percebeu como sua pergunta era estúpida. Capturar uma fera de nível 4 viva era extremamente difícil, muito mais do que matar uma. Quanto a contê-lo, isso significava que sua gaiola deveria ser um item inscrito com uma classificação superior à segunda. Porque um cultivador com tais capacidades escolheria ser um caçador. Alguém com essa força poderia se tornar o patriarca de uma família nobre ou financiar sua própria casa nobre. Não havia razão para se limitar a trabalhar para uma guilda. Eu não pensei sobre isso. Sua excitação havia nublado sua mente. Se ele pudesse obter o sangue e o núcleo de uma besta mágica de nível 4, ele poderia tentar criar um companheiro de sangue à medida que seu mar de consciência se tornasse mais forte. Seus 2 companheiros de sangue tinham a força de uma fera mágica de nível 3,
Eles só podiam ser usados como escudos contra cultivadores no nível de Noah. Eles ainda eram úteis para lidar com outras bestas mágicas, mas Noah estava começando a confiar menos neles. Eu acho que, na minha forma demoníaca, eles podem causar alguns problemas para outros cultivadores. No entanto, ter uma besta de nível 4 como companheiro de sangue realmente aumentaria minha proeza de batalha quando eu alcançasse os níveis heróicos. Capítulos 178 a 178. Cobra albina é isso. Vá para o primeiro andar, assine uma área de caça e preencha a sua cota mensal. Os descontos no segundo andar estarão disponíveis para você depois disso. Ron falou, terminando sua explicação. Eu preciso completar uma missão primeiro então. E as acomodações? O Sênior tem algum conselho sobre as casas na capital? Noah perguntou e Ron mostrou um sorriso amargo. Os preços são altos em quase toda a cidade. Aconselho você a aprender o layout da cidade para evitar o uso de transportes. Além disso, a menos que você seja rico, não deve alugar lugares por muito tempo. Como nós passamos a maior parte do tempo caçando, uma residência fixa é apenas um fardo monetário. A maioria dos nobres prefere se alistar no exército real para obter alojamento gratuito. Nós, caçadores, vivemos o dia. Noah baixou a cabeça e mergulhou em seus pensamentos. Dinheiro não é um problema imediato, mas se tornará um assim que eu começar a experimentar materiais de nível 4. Aquele meliante está se tornando um problema. Ele não se importava de não ter residência fixa, mas tinha que cuidar de Ivor. Ainda preciso que ele tire minhas dúvidas sobre alguns aspectos da forja. Também posso usá-lo para fazer recados para mim ou para vender minhas criações. Sua certificação como mestre de inscrição deve ser suficiente e também evitarei o trabalho de passar por seu exame. Acho que não posso esconder minha aptidão deles. Sua escolha de ingressar na guilda dos caçadores não veio apenas de sua necessidade de materiais. Lá, ele poderia continuar se escondendo enquanto aumentava seu poder. Se ele fosse mostrar suas criações pessoalmente, seria impossível esconder seu elemento, afinal, todas as suas criações foram feitas usando seu próprio Breat. Preciso de mais tempo e mais dinheiro. Obrigado pela sua explicação, vou começar a trabalhar imediatamente. Noah disse enquanto se levantava e se curvava. Não havia necessidade de passar por exames ou inscrições, pois Tadeu cuidou deles depois que Noé escolheu seu cargo. Noah foi direto para o primeiro andar e uma sala espaçosa se abriu enquanto ele subia as escadas. Isso é muito confuso. Eram mais de 10 homens e mulheres, todos olhando para vários quadros nas paredes. No centro da sala, uma grande mesa foi colocada. Sobre ela, um mapa detalhado mostrava uma grande área perto da cidade real. Noah se aproximou da mesa e inspecionou o mapa cuidadosamente. Ele atinge até os lugares do outro lado da fronteira. A área desenhada era enorme, cobria pelo menos 500.000 quilômetros quadrados de superfície, chegava até as zonas de caça em continentes próximos. Deve funcionar com energia mental, certo? Noah encontrou a imagem da floresta de Arolhak no mapa e usou sua energia mental para inspecioná-la. Assim que sua mente se concentrou naquela área, uma longa lista de nomes e informações apareceu em seu mar de consciência. Uau, isso basicamente cobre todos os animais possíveis da floresta. A lista continha os nomes de todos os tipos de feras mágicas que poderiam ser encontradas na floresta. Havia também descrições das feras, notas sobre seu comportamento e o valor de suas partes do corpo. Noah moveu sua atenção aleatoriamente para outra área do mapa. A lista em sua mente mudou e uma fauna diferente foi mostrada a ele. Incrível! Noah estava honestamente surpreso. Não apenas o mapa era um item inscrito capaz de armazenar uma quantidade incrível de informações, mas ele realmente admirava quanto trabalho foi colocado nele. Para reunir todo esse conhecimento, uma vida não é suficiente. Eram centenas de ambientes descritos com milhares de feras mágicas listadas. Noah sabia que por trás da criação daquele mapa havia mais de um século de pesquisas. Ele levantou o olhar do mapa e olhou para as várias placas nas paredes. Havia os nomes das várias zonas de caça com cultivadores, inspecionando-os ou deixando um sinal através de seu símbolo. Noah inspecionou aleatoriamente uma das zonas com muitos sinais com sua energia mental e suas informações apareceram em sua esfera mental. Dranston Crag, zona de perigo. Alto número de hienas tóxicas descoberto recentemente. Caçadores na área, Orville, Lucian e Ui. Oh, mesmo essas placas são bem detalhadas.
Noah assentiu, satisfeito ao ver a organização da guilda. A desordem da sala não refletia em nada os arranjos ordenados das várias ferramentas. Ele então se virou para o final da sala. A escada para o segundo andar estava ali com a maior tábua da sala ao seu lado. Aquele era o único painel que nenhum caçador estava inspecionando. Sua curiosidade foi despertada e ele se aproximou dela. À medida que sua energia mental a examinava, a informação era mostrada em sua esfera mental. Missões especiais da família real. Houve várias caçadas ordenadas pela dinastia real com recompensas especiais associadas a elas. No entanto, sua dificuldade era muito maior do que qualquer coisa que Noah já havia visto. 30 trolls da montanha de nível 4 ocuparam a montanha Grêmio. Recompensas. Hordas de dragões dourados voando nos seus Crumbler Plains. 10 espécimes de nível 4 confirmados. Recompensas. Cobra albina de nível 5 encontrada em Tuboia Cliff, perto do domínio da família Shosti. Recompensas. Noah parou de ler nessa frase e lembrou-se da enorme besta que parecia uma pequena montanha quando dormia. Eu nem olharia para aquela prancha. A maioria dos caçadores que tentam nas missões dos Royals acabam mortos. Ron apareceu atrás de Noah. Esqueci de avisar sobre isso. Existe a regra oculta de evitar aquela prancha. Acho que você pode entender o porquê disso. Noah assentiu e olhou novamente para as áreas escritas ali. Se até mesmo a dinastia real não quer se envolver nessas caçadas, por que tentaríamos? Ron assentiu com suas palavras e deu um tapinha no ombro de Noah. Basta seguir os outros painéis e as áreas na parte inferior. As placas na entrada do andar têm os nomes das zonas de caça mais seguras, enquanto no final da sala existem apenas zonas de perigo. Esta com Royal Missões é colocada aqui por causa do incrível perigo presente nessas áreas. Capítulos 179 a 179. Noah saiu da guilda dos caçadores e encontrou Ivor silenciosamente esperando por ele. Ele não entrou no segundo andar, como ainda tinha que entregar a primeira cotação mensal, não tinha descontos nos materiais, então resolveu fazer uma caçada antes de entrar lá. Então? Ivor perguntou ao vê-lo sair. Eu me registrei para uma caçada, vamos encontrar uma acomodação agora. Ele havia assinado uma zona de perigo habitada principalmente por lagartos do pântano e, como o nome sugeria, sua localização era dentro de um amplo pântano na floresta Mellow. Ficava a cerca de 500 quilômetros da cidade real, não muito longe, e havia apenas outro caçador assinado para aquela mesma área. Os corpos dos lagartos do pântano de nível 3 valiam 35 créditos se estivessem intactos, um preço bastante bom para uma fera de nível 3. Mas a maioria dos caçadores estava assustada com a presença de espécimes de nível 4 no pântano para ir para lá. Se uma área tivesse bestas mágicas de nível 4 em seu ambiente, ela seria marcada como uma zona de perigo para alertar aqueles que quisessem atravessá-la. No entanto, Noah não estava com medo de sua presença. Mesmo que eu não seja capaz de matá-los, isso não significa que eu tenha que temê-los. Esses eram seus pensamentos quando assinou o contrato para a área de caça. A razão era simples: nenhuma das feras perigosas naquele ambiente podia voar. Além disso, seu poder aumentou muito desde a última vez que ele enfrentou uma besta de nível 4. Se houvesse a chance, ele testaria com prazer os limites de sua nova força. Para onde? Em algum lugar perto do portão oeste. Os aluguéis devem ser mais acessíveis lá. Como os portões eram os locais mais distantes do centro da capital, a concentração de fôlego estava em um nível normal. No entanto, Noah teve que simplesmente deixar Ivor lá enquanto ele cumpria sua missão. Não havia razão para gastar mais por algo que ele não usava. Eles pediram uma carruagem em um dos pontos de encontro e viajaram por um dia para chegar à área do portão oeste. A situação era a mesma do outro portão, com empresas de transporte lotando a rua principal. Eles encontraram um prédio de aparência simples, alugando quartos por 500 créditos por mês. O quarto era simples, com 20 metros quadrados de largura, com apenas uma cama, mas era mais do que suficiente para Ivor. Aqui, eu quero que você venda isso enquanto eu estiver fora. Noah entregou o caixão contendo as 7 agulhas da lua junto com 2.000 créditos para Ivor. Por que você simplesmente não faz o teste e é aceito como mestre de inscrição iniciante? Noah balançou a cabeça. Meu elemento deve permanecer escondido. Se você não quer que eu desapareça, cuide disso. Ivor viu a expressão severa de seu aluno e assentiu, pegando o caixão e os créditos em suas mãos. Tente ganhar alguma coisa com isso,
Não quero voltar e descobrir que você gastou tudo em vinho. Ele o lembrou antes de sair da sala e sair da cidade. Finalmente sozinho. Quando ele saiu pelo portão oeste, a vasta pradaria apareceu em sua linha de visão. Ele sentiu como se um enorme fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Na maioria das vezes, Ivor era um peso e, na área da academia, sempre se sentia sob estrita observação. Agora que ele partiu para uma longa missão, ele sentiu que recuperou um pouco da liberdade que obteve quando escapou da dimensão de Eccentric Thunder. Ela já deve ter decidido ir para lá. Não acredito que ela resista à tentação de uma herança completa com seu personagem. Ele sorriu um pouco pensando em Eccentric Thunder e June. Ele sabia que se não fosse por aquele encontro fortuito, a maioria de suas conquistas atuais teriam sido impossíveis. Também não posso relaxar. Será que vou encontrar Doris assim que chegar ao pântano? Doris era outra caçadora contratada para Mellow Forest. Espero que ela não me cause problemas. Bem, eu não estou mais na academia. Ao pensar nisso, seus olhos focaram em um ponto distante e sua aura se intensificou. Algumas das feras mágicas próximas choraram devido ao medo que a frieza de Noah lhes causava. Então ele saltou à frente, atirando em alta velocidade à distância. 500 quilômetros não era uma distância grande para um cultivador com um corpo de nível 3, mas Noah ainda levou 3 dias para atravessá-los. Ele seguiu as direções gerais do mapa no primeiro andar e, no final, chegou à Floresta Mellow. Poderia ter demorado menos, mas mesmo assim decidiu fazer muitas pausas para continuar treinando. Mesmo que a concentração de Breat não chegasse nem perto da academia, ele ainda não queria parar completamente suas melhorias. Além disso, o treinamento com a terceira runa Kessier não dependia da densidade de Breat, então o alargamento de sua esfera mental continuou em um ritmo normal. Agora, o pântano deve estar na área norte da floresta. Noah não perdeu tempo e empunhou seus sabres ao entrar na floresta. A luz do dia iluminava os pontos descobertos abaixo das árvores e o ambiente era úmido. Aquela área parecia sujeita a chuvas frequentes. Uma figura negra saltou de galho em galho em direção à parte mais úmida da floresta. Noah havia retomado seu hábito de se mover usando os galhos das árvores e usava sua energia mental para escanear os arredores. De vez em quando, um som inaudível para os humanos era liberado de suas costas. Exu escaneava a área ao seu redor procurando por bestas mágicas. No entanto, com exceção de algumas criaturas de nível 1, Noah não encontrou nada valioso. Tanto para uma zona de perigo, até mesmo uma criança poderia sobreviver aqui. Ele não encontrou nenhum perigo em suas poucas horas de exploração e a área do pântano estava se aproximando. Talvez as outras bestas tenham sido comidas para o nascimento de espécimes de nível 4. Noah correu por meio dia antes de encontrar a primeira criatura de nível 3. Era um sapo venenoso, com 1 metro de altura e olhos amarelos. No entanto, estava profundamente ferido com cortes por todo o corpo e sem uma perna. Ele tentava freneticamente fugir da direção para onde Noah estava indo. Mas seu estado lamentável tornava seus movimentos extremamente lentos e desajeitados. Noah pulou sobre ele e cortou sua cabeça diretamente antes de inspecionar seu corpo. Capítulo 180-180. Expansão. Os sapos venenosos geralmente viviam em pântanos como os lagartos do pântano. Era razoável direcionar seus ferimentos a um conflito com as outras espécies de bestas mágicas. Esses cortes são tão pequenos que não são causados por criaturas de nível 4. O sapo tinha apenas 1 metro de altura, enquanto o lagarto do pântano tinha uma altura média de 2,5 metros para sua versão de nível 3. Foi dominado por lagartos de nível 2? Se for esse o caso, quantos espécimes estão à frente? Noah olhou na direção de onde o sapo veio com um pouco de incerteza. Para um bando ser tão grande, geralmente significa uma coisa: eles estão se expandindo. Bestas mágicas eram uma mutação de criaturas normais devido ao Breat no ambiente. Com o passar do tempo, cada tipo de besta mágica se tornou uma espécie diferente, dando origem a muitas criaturas peculiares. Pelo menos, essa era a teoria mais aceita sobre o nascimento de bestas mágicas. O Breat poderia transformar humanos em cultivadores e animais em bestas mágicas. Tamanha energia mística era realmente incrível. Com exceção do acasalamento, novas bestas mágicas podem ser geradas através da influência de seres de alto nível no ambiente. Um lagarto do pântano de nível 4 poderia ter transformado um número inimaginável de lagartos normais em espécimes mágicos de sua matilha.
Noah revisou essas informações em sua mente. Seu conhecimento no campo das bestas mágicas era vasto, afinal a academia havia lhe dado a melhor instrução de todo o país. Quantas criaturas existem abaixo do nível 3? Quantos acima dela? Ele sabia que matar uma criatura de nível 3 usando bestas mais fracas era uma tarefa difícil, o que significava que o bando à frente deveria conter pelo menos alguns milhares de bestas. Noah se resolveu colocou o corpo do sapo em seu anel espacial antes de continuar sua marcha. Ele havia escolhido aquela caçada porque estava confiante em sua capacidade de escapar se as coisas ficassem feias. Não havia razão para recuar antes de confirmar a entidade do perigo. Conforme ele continuou em seu avanço, mais corpos de sapos venenosos apareceram no chão. Estes morreram por causa de seus ferimentos. Se tivessem permanecido ao alcance do bando, já teriam sido comidos. Um pacote grande exigia uma grande quantidade de comida. A melhor comida para bestas mágicas era, claro, outras bestas mágicas. Não havia como eles deixarem espécimes de nível 3 assim. A quantidade de respiração restante em seus corpos era muito atraente para eles. Noah atravessou mais 1 quilômetro antes de chegar às margens do pântano. Não havia mais cadáveres perto dele. Isto está errado. De acordo com as informações sobre a floresta Mellow, a área do pântano deveria estar a alguns quilômetros ao norte de sua posição, mas já havia aparecido. O ambiente está mudando devido à presença deles. Há mais de um único lagarto de nível 4. Noé concluiu. Bestas mágicas, como cultivadores, emitiam uma aura forte e quanto mais alto seu nível, mais eles podiam influenciar seus arredores. Em Tuoboia Cliff, esse fenômeno não aconteceu porque a cobra albina de nível 5 passava a maior parte do tempo dormindo e impedia que qualquer cobra de nível 4 vivesse por muito tempo. Em vez disso, na floresta Mellow, o pântano avançava, o que significava que havia feras fortes irradiando sua aura no ambiente. No entanto, para Noah, isso significava apenas uma coisa: mais corpos para coletar. No que lhe dizia a respeito, ele simplesmente voaria para longe assim que uma situação perigosa se apresentasse. Noah descobriu seu torso e 2 pares de asas saíram de suas costas. Ele disparou no ar e voou sobre as águas lamacentas do pântano. Logo, ele encontrou os primeiros lagartos nadando calmamente no pântano abaixo dele. Nível 1 e nível 2, eles não têm valor para mim. Havia dezenas de lagartos em seu campo de visão. Noah pensou um pouco antes de empunhar um de seus sabres. Ele lançou 2 rajadas de vento fumegantes em direção às áreas lotadas que colidiram com o terreno e dispersaram a fumaça tóxica. 2 nuvens negras de 20 metros de largura foram criadas no pântano, devorando todos os seres vivos que tocassem a fumaça. Desde que ele se tornou um mago de nível 2, sua forma demoníaca aumentou em força. Apenas com um ataque casual, mais de 50 bestas mágicas foram mortas. Quanto ao gasto de energia mental, foi insignificante. É melhor se eu evitar ser atacado por eles. Não acho que eles possam fazer muito comigo, mas é melhor estar seguro ao lidar com criaturas de nível 4. Ele queria evitar ser cercado por centenas de feras, por isso matou aquelas criaturas fracas sem hesitar. Os lagartos do que sobreviveram ao ataque se dispersaram e recuaram para uma área mais profunda do pântano. Noah continuou a voar naquela direção, lançando ataques assim que o número de feras em uma área aumentava. Seu avanço foi lento, mas isso lhe permitiu preservar a maior parte de sua força e ter certeza de que não haveria ataques pelas costas. Ele estava, basicamente, garantindo uma rota de fuga. Finalmente, quando ele voou por mais 1 quilômetro, os primeiros lagartos de nível 3 apareceram. Eles estavam preguiçosamente sobre 10 ou mais lagartos de nível 2 e alguns deles emitiam gritos peculiares enquanto se moviam sobre eles. Eles estão realmente acasalando. Noé pensou. Se até mesmo suas versões de nível 3 podem fazer isso, isso significa que é uma ordem de seus líderes. Eles estão aumentando a força população do bando para expandir o pântano. A cadeia de comando era bastante rígida nas matilhas de feras mágicas, pois as feras mais fracas tinham chance de se reproduzir, o que indicava que as mais fortes daquela matilha permitiam. Apenas 3 deles, infelizmente. Melhor que nada. Noah voou em direção a eles, revelando sua presença. As bestas rugiram ao ver um invasor, mas não tiveram tempo de reagir, pois os mais poderosos de seu grupo foram esfaqueados por garras negras que drenaram cada gota de seu sangue. Noah usou o feitiço de drenagem de sangue para lidar com as bestas de nível 3. A fim de preservar seus corpos e,
Em seguida, voou de volta para o ar para limpar os espécimes mais fracos com barras de vento fumegantes. Em menos de 10 minutos, aquela área foi esvaziada de lagartos do pântano.